E só Vara continuava, como antes, a olhar de esguelha, mas observando atentamente. Não se sentara. Estava de pé ao lado da mãe, de braços cruzados sobre o peito. Mas quase em seguida Gânia se deu conta do seu gesto e gargalhou nervosamente. Recobrou-se inteiramente. Ora essa, príncipe, o senhor por acaso é médico? Gritou ele de maneira mais alegre e cândida possível. Até me assustou, Nastassia Filipovna. Posso apresentar-lhe? Esse é o sujeito mais precioso, embora eu o tenha conhecido apenas na manhã de hoje. Nastassia Filipovna olhava atônita para o príncipe. Príncipe? Ele é príncipe? Imagine ainda há pouco, na antessala, eu o tomei por um criado e mandei que viesse aqui informar da minha presença. Quá, 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 quá. Nenhuma tragédia, emendou Fierdeschenko, chegando-se às pressas e alegrando-se por terem começado a rir. Nenhuma tragédia, se non vero. Início da expressão proverbial italiana, se non è vero, é bem trovato. Isto é, se não é verdade, foi bem pensado. Pois bem, príncipe, por pouco eu não o destratei. Desculpe, por favor. Fierdeschenko, o que está fazendo aqui e a essas horas? Eu pensava que pelo menos o senhor eu não fosse encontrar. Quem? Príncipe? Mitchink? Tornou a perguntar ela a Gânia, que não obstante ainda estar segurando o príncipe pelos ombros, conseguiu apresentá-lo a ela. Nosso inquilino, repetiu Gânia. Era evidente que estavam apresentando o príncipe como algo raro e que servia a todos como uma saída da falsa situação. Por pouco não o esfregavam em Nastassia Filipovna. O príncipe chegou até a ouvir claramente a palavra idiota sussurrada às suas costas. Parece que por Fierdeschenko, quando esclarecia Nastassia Filipovna. Por que o senhor não me dissuadiu ainda há pouco, quando eu tão horrivelmente me equivoquei a seu respeito? Continuou Nastassia Filipovna, examinando o príncipe da cabeça aos pés com a maior sem cerimônia. Ela esperava impacientemente a resposta, como se estivesse plenamente convencida de que sairia forçosamente, tão tola que seria impossível deixar de rir. Fiquei admirado ao vê-la tão de repente, balbuciou o príncipe. E como o senhor soube que era eu? Onde me viu antes? O que está realmente acontecendo? E como... É como se eu o tivesse visto em algum lugar. E permita-me perguntar... Por que há pouco o senhor estava plantado, estupefato, no mesmo lugar? O que há em mim de tão estupefaciente? Ora, ora, continuou Fierdeschenko a fazer caretas. Ora, ora, meu Deus, quanta coisa eu poderia dizer em resposta a essa pergunta. Ora só. Depois, príncipe, tu és um desajeitado. Sim, mas eu também responderia no seu lugar, riu o príncipe para Fierdeschenko. Há pouco seu retrato me deixou muito impressionado, continuou ele para Nastassia Filipovna. Depois falei a seu respeito na casa dos Iepatin e de manhã cedo, ainda antes de chegar a Petersburgo, na estrada de ferro, Parfem Rogojin me falou muita coisa a seu respeito. No mesmo instante em que lhe abri a porta, eu também estava pensando na senhora. E de repente a senhora apareceu. E como reconheceu que era eu? Pelo retrato e que mais? Ainda porque era assim mesmo que eu imaginava. É como se eu também a tivesse visto em algum lugar. Onde? É como se eu tivesse visto os seus olhos em algum lugar. Mas isso não pode ser. Estou falando por falar. Nunca havia estado aqui. Talvez em sonho. Ora essa, príncipe, gritou Fierdeschenko. Não, pego de volta o meu Senonavero. Pensando bem. Ele está dizendo tudo isso por ingenuidade, acrescentou com pena. O príncipe pronunciou as suas poucas frases com uma voz intranquila, interrompendo-se frequentemente tomando fôlego. Tudo nele traduzia uma inquietação excepcional. Nastassia Filipovna olhava para ele com curiosidade,
mas já sem rir. Nesse mesmo instante, fez-se ouvir subitamente uma nova voz por trás da aglomeração humana, a qual abria caminho para o príncipe Natasha Filipovna, por assim dizer, afastou a aglomeração e a dividiu em duas partes. Diante de Natasha Filipovna estava o próprio pai da família, o general Ivolgin. Estava de fraque e de peitilho limpo. Tinha os bigodes pintados. Isso Gânia já não podia suportar. Egoísta e vaidoso a ponto de ter mania hipocondria, que depois de procurar todos esses 2 meses ao menos algum ponto em que pudesse apoiar-se com mais decoro e se apresentar de um modo mais decente, de sentir que ainda era um novato no caminho escolhido e talvez não aguentasse, de por desespero finalmente resolver em sua casa, onde era um déspota, chegar ao total descaramento, mas sem ousar fazê-lo na presença de Natasha Filipovna, que até o último instante o havia desconcertado e triunfara impiedosamente sobre ele, o miserável insuportável, segundo expressão da própria Natasha Filipovna, e da qual ele já estava a par, de jurar com todos os juramentos devolver-lhe dolorosamente tudo isso mais tarde e, ao mesmo tempo, sonhando feito criança com equilibrar as despesas na sua casa e conciliar todos os opostos. Agora ele devia esgotar mais esse terrível cálice e, o principal, num momento como esse, mais uma coisa imprevista, porém coube a ele o suplício mais terrível para um homem vaidoso, o tormento do rubor por seus familiares, em sua própria casa. Ora, finalmente, será que vale a pena essa recompensa? Parou nesse instante pela cabeça de Gânia.